Um recado, né? A Jair Bolsonaro, ele tem de moderar o discurso. Jair Bolsonaro tem de moderar o discurso e acreditar na moderação do seu discurso. Não adianta nada só moderar eleitoralmente e depois, na hora que for comemorar a vitória, que certamente ocorrerá no próximo domingo, por larga margem, é que todas as pesquisas de intenções de voto demonstram, né? Ele já é o virtual presidente do Brasil. Justamente por isso, ele já tem de começar a ensaiar o seu papel, e política é teatro, né, como presidente da República. Ele não é mais um candidato à presidência da República, ele é hoje o virtual presidente da República. Após a votação, que vai ser uma consagração no dia 28 à noite, posteriormente será diplomado pela Justiça Eleitoral e depois, a 1º de janeiro do ano que vem, assumirá a presidência da República. Vai ter, portanto, são 2 meses para percorrer, que vai ser uma disputa política enorme para a composição, por exemplo, do seu ministério, dos mais de 20 mil cargos de nomeação direta do presidente. É claro que não acaba mais. A importância de nomeação para os bancos, empresas estatais, para os ministérios, para todas as agências, os braços do Estado. Imagina, lá para o Nordeste, Sudene, Denox, Banco do Nordeste, só para ficar em 3 agências fundamentais para o desenvolvimento da região nordestina, e por aí vai. Então, a necessidade dele ter equilíbrio, serenidade, insisto, não só ainda nesse final de processo eleitoral, como no período que antecede a presidência da República e mais ainda, né, durante os 4 anos. Não será fácil, porque ele não é uma personalidade que se adapta ao equilíbrio, à serenidade, a um discurso apaziguador. E por quê? E isso é uma questão que ele tem de pensar. Basta ver a declaração que deu para os que participaram do evento, em todo o Brasil, mas especialmente na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, ontem, domingo e tal. Ele fez referência ao Lula, diz que ele vai apodrecer na cadeia. A questão é que o presidente da República nada interfere sobre um cumprimento de uma pena. Claro que, em tese, poderia até ter o Instituto da Graça, que é a libertação, mas em tese isso é uma tarefa que cabe ao Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que faz a investigação na esfera de um processo quando é recebido, né, como a ação penal. Isso cabe, portanto, após o recebimento, exclusivamente ao Judiciário, e ele que vai fazer o julgamento e a condenação, e a execução da pena passa pelo Judiciário. Portanto, não é tarefa do presidente da República. E mais ainda, mesmo sendo um adversário político do PT, em especial do seu principal líder, não cabe usar expressões como essa para um presidente da República, cabe para um candidato. Mais ainda, e aí nós estamos numa esfera muito complicada, ameaçar órgãos de imprensa. Não é equivocado. Fez referência especialmente a um jornal da capital paulista e que ia sofrer represálias não recebendo propaganda oficial de bancos, empresas estatais, dos ministérios, etc, etc, etc. Isso é fazer o que o PT sempre falou. Não é o PT que usou isso durante 13 anos e 5 meses, tentando asfixiar todos aqueles que defendiam uma visão oposta do PT? Sim. Portanto, você não tem de usar as mesmas armas dos adversários. A questão que se deve ter em relação à imprensa é aquilo que tem a ver com a efetiva representatividade de um canal de televisão, de uma rádio, de um jornal, de uma revista. Existem mecanismos que mostram, né, se esses órgãos de imprensa, por quem são lidos, por quantos. Em suma, uma decisão estritamente técnica, não política e ideológica. Mais um ponto que deixa preocupação é a fala também do mesmo candidato, hoje virtual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sobre o banimento. Eu lembrei que o banimento foi instituído pela República, não havia no Império. O decreto número 2 do governo provisório vai banir a família real, e no banimento a família real era formada por menos de 2 dúzias de pessoas que são banidas, menos de 2 dúzias, né? Esse decreto é revogado, foi tão mal feito, é o decreto número 2, por um outro, 78A, de 21 de dezembro de 1889, que tenta refazer o decreto do banimento, mantendo o banimento. E outros serão banidos, como, por exemplo, o último chefe do gabinete ministerial, o Visconde Ouro Preto, Afonso Celso de Assis Figueiredo e tal. Isso é uma coisa pavorosa, né? Você banir alguém do território nacional por ser um adversário político. Volto a lembrar brevemente que o Raul Pompeu, um republicano radical da propaganda tal, antimonárquico, portanto, ele assistiu quase que de forma clandestina, foi feito
feito de madrugada, o embarque da família real, e ele escreve um texto belíssimo sobre essa questão que está no volume 5º das obras completas do Raul Pompeia, os escritos políticos e tal. Então a expressão não cabe. Por outro lado, mais à frente, o banimento foi recuperado durante o regime militar. Né? E isso tem a ver com os episódios de 1968, 1969, e aí foi pior ainda, que foi retirada a nacionalidade de quase pouco mais de uma centena de brasileiros que viraram apátridas. Então, essa referência é absolutamente equivocada. Então, um presidente da República tem de conhecer o conceito e a questão histórica que afeta o banimento. Por fim, mas não menos importante, é o episódio que envolveu seu filho em julho desse ano, que ficou de conhecimento de todos, a partir de ontem e tal. É muito grave, é muito grave. Quando ele fala, Eduardo Bolsonaro, que teve deputado reeleito por São Paulo, cerca de 1.800.000 votos, em fechar o Supremo Tribunal Federal, que é uma tarefa fácil para ele, basta levar um cabo, um soldado, não precisa nem de um jipe, né? Você fecha o Supremo Tribunal Federal e a fala não é editada, e a pergunta, que é boba, mas não interessa, é feita por muitos, poderia ter sido simplesmente respondida que essa é uma questão que não se coloca na atual conjuntura política constitucional brasileira. Mas o deputado desconhece a Constituição, desconhece o funcionamento do Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque deu a resposta de forma muito tranquila e até ironizou sobre as manifestações que iam ocorrer contrárias ao ato do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Por fim, por que tudo isso é importante? Porque Jair Bolsonaro agora é o virtual presidente da República e o será, com toda certeza, a partir do domingo à noite. E ele será, insisto, presidente não só dos que votaram nele, dos que votaram em branco, dos que votaram nulo, né, dos que se abstiveram, daqueles que votaram no Haddad. Vai ser presidente de todos os brasileiros. Isso. Então, aí que é a questão da concórdia, da paz, da serenidade, do equilíbrio vai ser central. Caso contrário, o Brasil vai, a partir de 1º de janeiro, ficar mais dividido do que está hoje.